Pessoal, boa noite a todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Na verdade, a gente vai bater um papo aqui hoje. O objetivo dessa nossa conversa é dar um F5 nos acontecimentos, nas pesquisas que as grandes consultorias do mundo estão publicando. A gente é impactado todos os dias, todas as horas, nos nossos grupos de WhatsApp, nas pesquisas, por essas pesquisas. E aí, dentro do SimGroup, nós temos uma empresa chamada Kik Analytica, Kik Dados e Inteligência, que é liderada pela nossa querida Andy, e tem como estrategista o professor Rodrigo Mendes, que é sociólogo, formado pela Universidade de Minas Gerais, que pegou esses dados nos últimos dias, trabalhou junto com Ítalo, que é o nosso chefe do departamento de mídia de outra empresa nossa, Assim Comunicação, e fez um estudo de mercado local para a gente saber como é que nós estamos no mundo nessa pandemia. Quer dizer, o que acontece em São Paulo, o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, está refletindo aqui da mesma forma ou de forma diferente. É uma contribuição nossa para entender a relação de causa e efeito do coronavírus com o mercado regional, o mercado local, em várias áreas, não é? Na construção civil, na educação, na saúde, no transporte. E aí o professor Rodrigo Mendes vai ter, nos próximos momentos, nos próximos minutos, a oportunidade de falar um pouco dessas pesquisas e depois a gente vai debater um pouco sobre elas. Aqui, o SimGroup ele tem algumas verticais. Nós temos aqui a vertical Educação, que é liderada pelo professor Flávio Bezerra. Ele mora em Fortaleza, mas de lá lidera a nossa vertical, que a gente tem muitos clientes nessa área. A vertical Saúde é liderada pelo nosso querido Bruno, que mora em Recife, Bruno Duzzi. Aí nós temos Shopping Center, que é a vertical que atende varejo. Nós temos setor público, que o Rodrigo também lidera. E nós temos a nossa Rafaela Barros, que é Head de Business do grupo como um todo, novos negócios, enfim, que vai estar conosco aqui hoje também batendo essa bola. Eu agradeço a vocês pelo convite. Nós temos clientes nossos aqui, como é o caso de minha querida Lívia Carol, do Grupo Energisa, que entende da jornada do consumidor como ninguém, está participando também desse bate-papo e vai ser importante. Nós temos a professora Carol, que é do Instituto IP4, também que tem estudado isso para aplicar nas pesquisas no Instituto IP4. Eu acho que vai ser um momento da gente aprender juntos aqui. Meu caro Rodrigo, boa noite, a bola é com você. Boa noite, obrigado, prazer a gente poder bater esse papo e rever amigos, clientes aqui, né, para a gente conversar um pouquinho o que está acontecendo. Bom, como o Rui já antecipou um pouco, basicamente a gente pegou várias pesquisas, estudos aí que foram divulgados e tentamos fazer um compilado deles para tentar entender um pouco o que está se passando na cabeça das pessoas, que impacto que isso está gerando no processo de compra, no comportamento de compra, né, e no comportamento de mídia. Então, basicamente, é o que a gente vai tentar aqui conversar sobre isso um pouco, tá bom? Tá passando aí, por favor. Perfeito. Bom, então, rapidamente, eu vou ser mais sintético, mais telegráfico possível para a gente poder ter tempo para conversar. Quais são os objetivos, então, dessa nossa conversa? A gente entender um pouco os sentimentos e as emoções predominantes nesse período, tá? Tentar identificar padrões de consumo, de compra dominantes hoje e, eventualmente, emergentes, compreender um pouco os hábitos de mídia e analisar as mudanças na jornada do consumidor, e aí depois a gente bater um papo sobre as tendências, o que pode acontecer aí depois de passar essa quarentena, esse isolamento no novo normal, né, que eles estão chamando. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante falar um pouquinho, pode passar para a próxima aí. Nós pegamos aí 6 estudos, tá? Que tem metodologias diferentes, tá? Vou falar brevemente sobre elas. Em geral, as pesquisas são pesquisas de opinião ou pesquisas de mercado,
né, que entrevistaram pessoas através do telefone, tá, a maioria delas. A gente tem uma que usou uma metodologia um pouco diferente, que é... Eu sinto falta da gente ter nesse computador aqui... Tem um microfone aberto aí. Desliga os microfones, Rafa, por favor. Porque se a gente baixar e colocar nessas caixinhas aí, depois fica acesso para mim, para você e para o Cristiano. Eu vi que você baixou bastante coisa, e aí quando um foca em um estudo e sai baixando um monte de coisa, faz volume de estudo, e aí disponibiliza para nós três, porque aí todo mundo tem condição de estudar. Beleza. Vai, filha! Então, por exemplo, o legado da quarentena para o consumo da BTG Pactual Decore, ela usa uma metodologia que ela analisa as buscas no Google, os downloads que são feitos em aplicativo e mede o tráfego em website, por exemplo. Tá? A pesquisa do Point Logic e da Nielsen faz uma avaliação cruzada do comportamento e da jornada de compra em 2019, com agora 2020, para ver o que mudou. Tá? Então, tem várias metodologias cruzadas e nós fizemos, através do nosso departamento de mídia, um estudo de, sobretudo, televisão e rádio, consumo de TV e rádio aqui na Paraíba, que a gente vai tentar trazer um pouco para a realidade local, como o Rui bem disse. Tá bom? Então, vamos para os dados propriamente dito. Vai lá. Bom, vamos pensar o seguinte, o que está passando na cabeça das pessoas? Quais são as emoções que estão predominando aí? A gente tem muita conversa sobre isso, mas aí vamos ver o que as pesquisas estão dizendo, o que está na cabeça das pessoas nesse momento, né? Vamos lá. Entender um pouquinho, antes disso até, esse é um dado muito recente que saiu essa semana, nessa pesquisa da Nielsen. A gente tem aí, por exemplo, 43% das pessoas empregadas em tempo integral, 8% só trabalhando em uma parte do tempo, 43% são autônomas e 24% desempregadas. Tá? E aí você tem aí 35% que estão em home office, né? E muita gente aí trabalhando só uma parte do tempo. Né? Então, você vê que já tem uma mudança significativa aí, como é que as pessoas estão trabalhando a partir do Covid. Né? Tem uma parte importante que teve que cancelar eventos, escolas fechadas, com interação social não recomendada ou inibida, tá? Ou em lockdown, ou em quarentena, quer dizer, tudo isso aí já foram aí mudanças importantes provocadas pelo Covid. Vamos para a próxima para a gente ver quais são as emoções predominantes, então. Olha só, é muito claro e numa diferença muito significativa que a percepção dominante da maioria das pessoas é negativa. Né? Perguntado qual que é a palavra que mais expressa esse momento, 76% relacionaram com palavras negativas. Tristeza, medo, preocupação, angústia, tédio, né? E apenas 14% com palavras negativas, positivas. Esperança, aprendizado, fé, é um período desafiador, autoconhecimento, ou seja, não está fácil para ninguém, né? E a maioria das pessoas está se sentindo, está associando esse momento com emoções negativas. Tá? E é interessante, um dado que eu fui pesquisar um pouco mais, as mulheres estão sentindo essa carga com muito mais peso que os homens. Elas estão mais angustiadas e mais preocupadas. Essa pesquisa mostra isso. Vai para a próxima aí. Então, aí quando essa pesquisa mostrou que você tem 4 grandes sentimentos aí, um certo desânimo, tá? Resignação, tensão e introspecção. Tudo isso provocado pelo isolamento social. Um sentimento de desânimo tem a ver com um primeiro momento de negação, que tem muita gente que ainda mantém esse sentimento. Resignação tem a ver com a ideia, uma certa incerteza, e aí tem uma ideia de um certo luto, de que está se perdendo o mundo que era do jeito que a gente conhecia antes, e o que virá depois não necessariamente vai ser um mundo melhor. Tá? Uma tensão, um medo,
também dessa incerteza, do isolamento, tá? E uma introspecção. Introspecção em Minas tem um conceito que o Carlos Drummond usava, que é muito interessante, que é as pessoas estão ensimesmadas, né? Estão voltando para si mesmas, voltando para dentro, né? É uma certa reserva, um certo fechamento para balanço, vamos falar assim. E muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas caem em depressão nesse momento, né? Então, assim, eu acho que é importante marcar isso, porque às vezes aparece com muita frequência uma ideia de que esse período é um período de autoconhecimento, de esperança, de uma mudança de sentimentos, assim, vamos se aproximar mais dos outros, vamos ser mais cuidadosos com o social, com as interações. E, infelizmente, a pesquisa mostra que não é esse o sentimento dominante, né? A próxima página, a pesquisa até tentou fazer uma associação com os emojis, né? Qual o emoji que melhor expressa esse momento? Olha lá, 30% é angústia, tensão, 21% está pensativo, resignado, né? Aí 11% felicidade, aí 10% tristeza, 9% tristeza intensa, desespero, né? Ou seja, claramente é um momento de emoções negativas, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Então, vamos lá. Já que eu acho que é importante a gente entender o que está na cabeça das pessoas, para a gente, na sequência, entender um pouco o comportamento de compra que essas pessoas vão desenvolver, né? Vamos lá. E aí, por exemplo, em relação aos supermercados, você tem 54% comprando com menos frequência, tá? E quando vai na loja, compra até mais quantidade. Há um sentimento, há um comportamento aí associado a estoque, né? Sobretudo de coisas comuns, como bebida, alimento, uma certa ideia de que a casa precisa ser um lugar seguro, porque eu não sei muito bem se eu vou poder sair daqui a um dia, né? Então, é quase um comportamento bem de um sujeito quase pré-histórico, né? Que o estoque passa a ser um item de segurança, né? É um retrocesso em termos de comportamento nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, isso até é uma coisa interessante que vem aparecendo, é uma valorização do mercadinho, né? Do mercadinho de bairro, das lojas menores e das lojas que estão mais próximas da gente, né? Isso é também provavelmente uma mudança que já aponta para um novo comportamento, né? E também, obviamente, é isso nós vamos ver até numa outra pesquisa, do aumento considerável das compras online, né? Vamos lá. E aí tem uma pesquisa muito interessante do Banco BTG, pactual com a Decode, que vai tentar mostrar, e aí essa pesquisa vale até a pena depois a gente olhar com muito cuidado, muito vagar, quais são as áreas ou os setores ou os produtos que tiveram alta durante a quarentena, que estão vendendo mais, que estão tendo incremento, e quais tiveram baixa, tá? Então, começando aqui pelos que tiveram alta. Área de entretenimento, saúde, alimentação, home office, cuidados com a casa, educação e beleza foram os principais segmentos que mais se beneficiaram nessa quarentena. Vai para a próxima e vamos olhar um pouquinho para eles. Então, por exemplo, leitura aumentou muito, busca por melhores livros aumentou, por exemplo, a Amazon aumentou muito a venda de assinaturas de livro, né? Os streams, que aí nós vemos várias lives musicais, etc. Um dado interessantíssimo aqui, o YouTube aumentou o tráfego em 9% durante o período de isolamento, que vai ter até um impacto lá no próprio comportamento de uso de mídia, nós vamos ver. Os streaming, 76% de aumento na busca por streaming, Netflix, Amazon, Globoplay, etc. Né? Aumento também por demanda por games, né? Os meninos ficam em casa, então tem que fazer, né? A gente tem que dar alternativas para eles, não só menino, né? O game hoje não é só para menino. Né? Vamos para frente. Do que teve aumento ainda.
produtos relacionados à proteção, a ganho de imunidade, né? Esse tipo de coisa, tá? Muito buscados. Aumento de 291% de demanda por aplicativos, sobretudo os aplicativos que têm várias utilidades, né? Estão baixando muito mais aplicativos. Aí as pessoas estão mais em casa, têm mais tempo para se cuidar, então aumento de produtos ligados aqui a cuidados de beleza, estética, cuidado com a pele, né? Aumento de consumo de medicamentos, né? Natural, aí, tanto de uso contínuo, mas aumentou a procura por remédio, né? O isolamento social provocou um pouco isso. Os hipocondríacos ficaram ainda mais hipocondríacos, né? Vamos lá. Vamos para a próxima. Cozinha, a gente está mais em casa, então está fazendo bolo, está inventando torta, está compartilhando receita, então a busca por receita aumentou muito, mas também eletrodomésticos, lava-louça, batedeira, cooktop, né? Tem que incrementar um pouco a estrutura de cozinha aqui para poder dar conta dessas novas receitas que têm que ser produzidas. O delivery, né? Que é natural aqui, quase 9 milhões de downloads em aplicativos de delivery, só no mês de março, né? Um negócio assim, impressionante. E aí o meu amigo Rui aqui, que é consumidor em grande escala aqui, ó, aumento do vinho, né? Bebida alcoólica, cerveja. Eu sou consumidor de Graco, né? Do delivery do Graco e do delivery do Graco. Eu acho que isso tem que potencializar, viu, Rui? Eu estou achando pouco, de acordo com o número que eu estou vendo aqui. Muito bom. Enfim, está aumentando muito. Vamos para a próxima. Acessórios para casa, para melhorar o ambiente de trabalho, tá? Já que a gente está trabalhando mais em casa, então tem que incrementar tudo isso. Como é que chama? Um tablet para a criança, é um novo laptop, é um fone de ouvido, enfim, tudo isso. O que a gente está fazendo agora, né? A gente só poderia fazer agora se tivesse um web meeting aqui, né? Igual o Zoom que nós estamos usando. Então, isso também foi um dos grandes mercados que foi aquecido aí durante a pandemia, né? Vamos lá. E os setores que deram para trás nesse momento, né, que tiveram um refluxo, né? Por exemplo, setor imobiliário, que caiu muito aí nesse período, setor automotivo, turismo, o Graco aí também pode falar bem desse momento do turismo, a gente até que atende, tem informações aí muito agudas nessa queda aqui na própria João Pessoa, né? Mercado de seguros e setor de investimentos. Vai para a próxima, por favor. Vamos olhar um por um, então. Então, o setor imobiliário, por exemplo, teve uma queda em média de procura no site de 23%, né? Talvez até mais. O que fica muito claro nas pesquisas, tem um gráfico de uma outra aí que vai mostrar isso, é que todos os setores que você tem um investimento muito alto, por exemplo, comprar um carro, comprar um apartamento, fazer um financiamento imobiliário, todas essas coisas que envolvem mais dinheiro e mais risco, no momento que a gente tem uma incerteza muito grande, como que a gente está vivendo, eles produzem um adiamento dessa decisão. Tá? Isso fica muito claro quando a gente avalia os setores. Então, o setor automobilístico também sofreu, não é uma compra trivial, né? Trocar de carro, comprar um carro. E o setor de turismo, tanto nas viagens que envolvem avião, etc., como também hotéis foram muito prejudicados então vão ter um processo de recuperação bastante complexo e lento nesse momento, né? Pode passar, por favor. Mercado de seguros, né? Já que a gente está mais em casa, etc., também não tem veículo, não tem imóvel, né? Tudo isso fez com que esse setor diminuísse. E o setor de investimento, também aí fundamentalmente associado à questão da incerteza, né? Por exemplo, o mercado de ações, tudo isso aí
enfim, a conformação das mudanças econômicas produziu uma incerteza muito grande também, que diminuiu aí o aporte em investimentos. Então, essa pesquisa mostrou um pouco isso, que se consolida, pode ir para a próxima, se consolida um pouco nesse gráfico aí, da pesquisa da Point Logic, que mostra exatamente isso. Olha lá, uma diminuição do uso de serviços públicos, né, do uso, por exemplo, do transporte público, uma diminuição de atividades como academias, clubes, né, viagens, novo carro, tudo isso aí diminuindo, né, embora esse gráfico mostre um pouco quais são as atividades que provavelmente vão se recuperar mais rápido. Por exemplo, as academias, assim que abrirem, as pessoas vão procurar os serviços públicos, e aí também, ao mesmo tempo, coisas que as pessoas vão demorar um pouco para comprar, né? Por exemplo, o carro, por exemplo, a viagem, né? E aqui tem um gancho com aquele momento que a gente estava falando das emoções, logo no começo, para tentar entender um pouco o processo de compra associado com as emoções. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui produtos ou segmentos de produtos que remetem à felicidade. Por exemplo, bebidas, o streaming, a compra, o delivery, tudo isso reforça um sentimento de felicidade, segundo essa pesquisa aí da Point Logic. Satisfação, produtos de limpeza, alimentos, aí nervosismo e preocupação, medicamentos reforçam esse sentimento, e produtos para cuidar da casa, jardim, por exemplo, reforçam o sentimento de um certo alívio. Tá? E olha só como é que é interessante. Agora a gente passou, muita gente a trabalhar em casa, o sentimento que as pessoas têm quando estão, por exemplo, comprando computadores, periféricos, essas coisas, é um sentimento meio ambíguo. Ao mesmo tempo de orgulho, mas ao mesmo tempo um certo incômodo, né? De estar trabalhando em casa e se organizar na casa para poder trabalhar. Né? Vai para a próxima. E aqui também um pouco pensando categorias de produtos associados a outros conceitos, por exemplo, produto para casa, as pessoas estão querendo conhecer mais, estão experimentando e buscando compartilhar quando usam o videogame. A localização passa a ser importante na questão da escolha do alimento e da limpeza. A bebida tem um caráter de destaque social, olha só, de distinção social, além de lazer. Né? As pessoas, é até difícil entender, mas, enfim, um vinho que eu tomo, um uísque que eu tomo, passa a ser, já que eu estou na distância, alguma coisa que remete à distinção social, a destaque social. Né? Enfim, vamos embora, para frente. E aí, para a gente finalizar aqui, essa é a última parte, vamos pensar então um pouquinho em termos de hábitos de mídia e a nova jornada de compra do consumidor. Tá? Pode passar, por favor. Olha só, a gente tem um aumento aí da compra online nos produtos para casa. Isso aqui é uma comparação entre a pesquisa de 2019 e a pesquisa de 2020 com o Covid. Tá? Então, você tem, sobretudo, um aumento aí nas compras para produtos para casas via online, os remédios via online aumentando, quer dizer, provavelmente pessoas mais idosas não podem sair e passam a comprar online, mas, enfim, todos os segmentos analisados aqui, há um aumento de consumo via online. Tá? Vai para a próxima. E olha aí como é que os canais usados para compra estão mudando um pouco. Por exemplo, o YouTube passa a ser um dos pontos da jornada, influenciando, por exemplo, na compra de bebida alcoólica, influenciando na compra de produto para jardim, influenciando em produto para limpeza, influenciando na compra do streaming, como, por exemplo, o Facebook influenciando na compra
na escolha do streaming, tá? O mobile, né, o celular, é muito presente também em várias jornadas, e a televisão continua muito forte, né, que também as pesquisas mostram que houve um aumento da audiência das televisões em geral, fechadas e abertas, né, e ela continua muito importante, né? Mas tem novos entrantes aí, novos itens nessa jornada aí que apareceram durante a pandemia, né? Como o YouTube, que não era tão influente assim quando a gente estava numa situação dita normal, né? Vamos lá. Tem um próximo gráfico aí que mostra também aí, pensando nessa jornada, olha só, sites de busca continuam muito importantes aí, como é que você chega numa loja, as redes sociais, aí obviamente vai ter uma variação, né? Mas é importante ver, quando a gente vai pensar em mídia, que a gente tem que pensar como é que a gente localiza o nosso produto, o nosso setor, a nossa oferta no site de busca, nas redes sociais, tá? Em sites que fazem comparação de preço, por exemplo, se a gente está no varejo, tá? Pensar que recomendação em rede social é muito importante, e sempre pensar, dependendo, por exemplo, se eu estou pensando em varejo de bebida, em promoções, o e-mail aqui tendo alguma importância, tá? E o nosso site, que vai ser sempre uma referência para o consumidor em algum momento, que tem que estar lá, tem que existir, tem que ter as nossas ofertas, né? Então, essa jornada ela vai sendo alterada ao longo da pandemia, mas é importante entender esse processo aí. Tem novos entrantes, como eu falei, YouTube, novas redes sociais, e isso tudo tem que ser considerado na hora da gente fazer as nossas propagandas e as nossas ações de comunicação. Vamos para a próxima. E aí, alguns dados interessantes aqui. Tudo bem, tem novas mídias, tem novos canais que passaram a ganhar mais força, mas o que as pessoas confiam? Tá? Por exemplo, rede social é muito importante, beleza, mas o nível de confiança da rede social é baixo. Você pega, por exemplo, um rádio com um grau de confiança muito alto. Você pega, por exemplo, as televisões, tanto abertas como fechadas, até sobretudo, enfim, tem uma diferença aqui, as fechadas até mais confiáveis que as abertas. Os sites de notícias, né, os portais de notícia, muito importantes aí, porque são muito confiáveis, né? Jornal impresso em decadência em termos de volume, né? Vamos falar assim, como player na jornada de compra, mas muito confiável também, né? Revistas também. E rede social, cada vez mais importantes, mas com grau de confiança ainda baixo para o consumidor, né? Vai para o próximo aí. E aí tem umas coisas aqui interessantes que muito particulares do Brasil também, né? Com certeza em outros lugares não é assim. Na Nova Zelândia não deve ser assim, né? Em que você tem lá uma primeira-ministra considerada das mais eficientes no mundo aí. As autoridades do governo aqui pouco confiáveis, né? E jornalistas com um grau de confiança maior do que autoridades de governo e amigos e familiares, né? Então, isso é interessante também para a gente pensar quando a gente vai distribuir nossas ofertas e nossas marcas, né? Finalmente, chegamos aqui no Nordeste, chegando na Paraíba, nós fizemos um estudo que mostra que, durante a pandemia, a televisão aberta, aqui no Nordeste, sobretudo, ela possui um grau de confiabilidade muito grande, né? 74% confia na nossa TV aberta aqui, depois os portais de notícia e depois o rádio, como as principais fontes de informação, né? Então, quando a gente vai pensar em mídia, nós temos que pensar ainda fortemente em televisão e nos portais de notícia e no rádio também. No rádio vai até para a próxima aqui. Veja aí como é que isso é interessante, olha lá. Quais são os principais meios que as pessoas se informam sobre o Covid, sobre o que está acontecendo no momento. TV aberta, muito forte. Site de notícia, muito forte, né? Pensando no Nordeste ali, 74% da população se informa através da TV aberta,
71% através dos sites ou portais de notícia, redes sociais também muito importante, tá? O WhatsApp é também um meio muito importante de informação, né? Cada vez mais, né? TV paga, cada vez mais importante. Você vê que lá no Sudeste ela já vai crescendo muito, né? E o rádio, olha só, 24% aqui considera o rádio um meio mais importante para se informar aí do que está acontecendo, certo? Rodrigo. Foi não. Ítalo, tudo bom? Vai, Ítalo. Pessoal, me ajuda aí. Fazer só uma apresentação. Eu ia pedir a Ítalo para falar obrigado. daqui a pouco, mas é a hora dele falar. Ítalo é o responsável por essa pesquisa, ele é o chefe de mídia do nosso grupo, e seria muito bom, Ítalo, sua opinião aí mesmo. Eu tinha reservado isso para o final, mas acho esse dado aqui é muito interessante. Então, você está interrompendo com maestria. Pode tocar o barco. Obrigado. Na verdade, isso tem muito a ver com a realidade do Nordeste, né? A gente tem a região que tem o menor índice de domicílios com acesso à internet. Então, a TV e o rádio acaba ocupando esse espaço aí de informação. E a Paraíba também, ela repete esse comportamento aí do Nordeste, né? Esse estudo aí que a gente fez, que na verdade é um conjunto de dados e informações que a gente preparou especialmente para a Energisa, no caso, mas acabou ficando tão rico que a gente disponibilizou, mostrou que o índice médio de audiência, isso foi há um mês atrás mais ou menos esse estudo, o índice médio de audiência da TV deve aumentar em 15%. E agora, recentemente, semana passada, para ser mais preciso, saiu um dado novo do Ibope mostrando que o consumo de TV aumentou em média de 1 hora e 20 minutos. E uma informação importante que eles falavam é que a audiência de TV, do conteúdo de TV, está muito fragmentado. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo o conteúdo de TV nas redes sociais, no YouTube, no Globoplay, né, nos serviços de streaming. Então, está cada vez mais difícil mapear a audiência de conteúdo de TV. Mas, em resumo, assim, a média de aumento dos usuários assistindo a TV, né, o aparelho de TV, foi um aumento de 1 hora e 20 minutos por dia. Ô, Ítalo, aqui no Nordeste? E esse dado... Esse dado de 1 hora e 20 é nacional. É nacional. Okay. E esse dado que você traz também aí, que a fragmentação faz com que cada vez mais a gente tem que pensar os meios de uma maneira omnichannel, do ponto de vista que você tem que o tempo inteiro tentar fazer cross-mídia, né? Porque eu saio da televisão, vou para o computador, do computador eu escuto o rádio, né? Então você tem o tempo inteiro uma migração que o anunciante, quem está querendo fixar a atenção da pessoa tem que tentar ir em todos eles, né? Não adianta ficar em um só. Né? Perfeito. O Rafaela que lidera os novos negócios do nosso grupo. Você veja aí, Rafa, o WhatsApp na frente de TV paga e na frente do rádio. Impressionante também, né? Exato. É um momento assim, os meios de comunicação têm se transformando de uma forma assim, incontrolável, não só pelos grupos de comunicação. Eu não diria à frente, é um empate técnico ali, mas mostra a força do WhatsApp, né? A força do WhatsApp, principalmente com o incremento aí do crescimento do audiovisual também, né? E eu não sei, aí é um debate para os especialistas em rádio, tem um pessoal de rádio aqui, estou vendo Julieta. Bom, eu vejo o seguinte, Carol, que é especialista em pesquisa, o rádio talvez, o rádio e o WhatsApp, eles são irmãos siameses, né? O rádio cresceu muito também, a meu ver, com o WhatsApp. Então, se você observar, um seja, Rafaela, assim, pare para o outro agora, um esteja ali numa escadinha ajudando o outro, né? Quem sabe? O WhatsApp, ele otimiza e agiliza a experiência do consumo, né? Tudo que o cliente quer agora está na palma da mão. O WhatsApp essa semana também incluiu a ferramenta de pagamento, o que vai ajudar muito aos microempreendedores, que já vem mostrando aí como potencializar as vendas em outros canais, né? Acabou que o WhatsApp também meio que perdeu o
a principal função do WhatsApp é troca de mensagens, né? Ele é um Isso. aplicativo de troca de mensagem. Mas mais do que isso, hoje ele é um aplicativo de compartilhamento de mensagem. Então, você compartilha conteúdo, de áudio, de vídeo, imagens, enfim. E isso muito puxado pelo Brasil, né? O Brasil é um dos líderes do uso do WhatsApp. Tanto é que essa função do pagamento foi criada em conjunto com o Nubank, né? E está sendo iniciada aqui no Brasil. Eu queria que Lívia Carol daqui a pouco falasse sobre a jornada de pagamentos. Ela está aí, ela é especialista nisso. Os pagamentos não, a jornada de relação com o consumidor. Mas eu queria ouvir Carol Pessoa, que eu estou vendo que ela está aí, ela é do Instituto IP4 e pode contribuir. Professora Carol, diga aí. Agora tem que ligar o microfone dela. Liga aí, Rafa. Pronto. Rui, só para te interromper um minutinho aqui. Na verdade, eu acho que só para encerrar aqui, a gente tem mais uma tela só e encerra, eu acho que Perfeito. aí abre totalmente para o debate, tá? Vamos lá. Ítalo pode seguir aí na sequência, já que ele foi, agora ele termina, porque falta uma Vamos tela lá. sobre rádio que ele podia falar bem aí. Perfeito, então. Vai, Rafa, dá um clique aí. Pronto, esse dado aí é falando exatamente sobre como o Nordeste ainda é fã do rádio, né? O rádio ainda é um dos meios principais. E quando a gente vai falar de interior e de anunciantes que precisam criar esse laço de afetividade, de proximidade com o consumidor, o rádio ainda é protagonista nesse sentido. Essa pesquisa mostrou que 74% dos ouvintes vão manter ou aumentar o consumo de rádio, né, durante o isolamento. O Nordeste tem uma média de 4 horas por dia de consumo de rádio, e esse tempo dedicado durante o dia deve aumentar, com certeza, durante o período de pandemia. E associado à credibilidade do meio, né? Especialmente o espaço que o jornalismo tem ganhado, não só na TV, mas também no rádio, tem ajudado bastante no aumento desses índices. Muito bem. Era isso, gente. Então, obrigado aí. Estamos à disposição para a Rodrigo, gente obrigado discutir. a você. Vamos debater um pouquinho agora nesses minutos que nos restam. Carol, qual é a sua opinião sobre isso? Então, eu antes queria parabenizar, né, a Rodrigo e a todos vocês, a ti, a Rafaela, a Rui e a toda a equipe, né, do Sim Group, pelo trabalho. Acho que ficou a sintetizar várias pesquisas não é algo fácil, né, porque, como o Rodrigo mesmo pontuou, são várias metodologias e aí você tem que pontuar essas questões, mas eu acho que vocês conseguiram trazer, assim, uma riqueza de informação muito grande, né? E aí isso é muito gosto da gente ver, porque é muito importante a gente ter esse contato com o mercado e a gente conseguir entender um pouco como é que as coisas estão acontecendo, né? Porque a gente fica meio que nesse isolamento e sem entender um pouco o que é que está, como é que os consumidores... A gente tem uma ideia, né? Mas é importante a gente fazer realmente esse estudo e buscar entender como é que essas coisas estão se processando. E aí eu achei vários pontos muito interessantes nessa pesquisa, quando o Rodrigo pontuou a questão de que a carga está ficando muito grande para a mulher. Então, a gente tem visto que a mulher, por vários depoimentos, se a gente fosse fazer uma análise de depoimentos no Instagram e algumas coisas, a mulher, ela é a psicóloga, ela é a mãe, ela é a dona de casa, ela é a profissional e ela está reunindo várias dessas funções, né? Então, a gente consegue perceber muito dessa pesquisa nesses discursos que a gente analisa aí por fora. Carol, licença, eu acrescentaria mais um adjetivo aí. Acho que a mulher ela já tem um papel muito forte dentro do lar e de decisão de compra, e hoje ela é mais líder ainda, né, desse momento que as pessoas, as relações voltaram para dentro de casa, né? Isso, e aí ela está tendo que segurar as emoções dela, as emoções do filho, do marido, de ser uma profissional que tem que estar em home office, cuidar da casa, cuidar das emoções do marido, dos filhos. Então, é muito complexo isso, né? Isso.
Mas isso Tem significa uma dizer... pesquisa que mostra que as mulheres, nesse momento, estão se sentindo extremamente sobrecarregadas. Nossa, mas elas estão demais. E essa Agora, tem um pesquisa- detalhe, tá, Carol? Eu acho que ela aumenta cada vez mais a influência da compra. Vocês não acham com isso? Com certeza também. E aí era isso que eu ia 100%. tocar. Por exemplo, quando o Rodrigo traz esse perfil de compra de mais aparelhos eletrônicos, esse perfil de compra de compartilhar experiências. Por quê? Porque às vezes esse perfil, o Rafael está aqui, um grande parceiro nosso também, nós já tivemos muitos, não o cumprimentei. Mas, assim, quando nós partimos para esse perfil de compra, de comprar mais eletrônicos que vão facilitar a nossa vida, isso reflete a significação de que esse serviço era terceirizado, porque nós tínhamos outras pessoas que faziam esse serviço na nossa casa, mas agora nós temos que fazer esse serviço, então nós vamos atrás de mecanismos para facilitar isso. Então, eu vou atrás de um aspirador de pó, eu vou atrás de um detergente que facilite mais a minha vida. Então, por isso, aí eu vou compartilhar com as outras pessoas, porque eu também quero que essas pessoas compartilhem serviços de limpeza que me ajudem a facilitar a minha vida, porque eu não estava acostumada com isso. Então, você vê a sociedade se reinventando e se readaptando. Isso é magnífico, né? Isso. Mas o que mais me encantou foi essa última parte quando fala da TV aberta, né? Porque quando vocês falaram aí sobre a reinvenção, eu peguei um livro meu aqui que fala, o nome do livro é O Fim da Televisão. Eu, quando fiz mestrado em comunicação, e tem uma pesquisadora, paguei uma cadeira lá na UFPE com Ivana Fechini, ela é uma pesquisadora de audiovisual, e ela, lá em 2004, ela já escrevia sobre isso que a gente está conversando hoje, né? De que a televisão vai acabar? Não, ela não vai acabar, ela vai se reinventar. E aí essa pesquisa hoje, ela reafirma isso, né? Ela vai se pulverizar, fragmentar, mas o consumidor ele vai estar na TV aberta, só que ela vai migrar para o mobile, ela vai migrar para uma série de outros lugares, e aí para vocês de agência, isso é muito mais complexo, né? Onde é que eu vou encontrar esse espectador, né? Fragmentado, mas ele está na TV aberta. Só que o hábito de assistir essa TV aberta é que está um pouco diferente. Não vai ser mais sentadinho, junto com a família, na frente da TV, com o pai, a mãe e os filhos, porque essa família também não é mais a família tradicional. Então, nossa sociedade, ela se readapta como a água. Ela vai trilhando um caminho e vai se amoldando nesses lugares, né? Mas, É o mundo VUCA, né? É o famoso mundo VUCA. Que, na verdade, está mais VUCA do que nunca, né? Verdade. Exatamente. Mas, assim, muito feliz com a riqueza que vocês trouxeram hoje à noite, assim, muito bom. Muito bem, Carol, muito bem. Muito obrigado a você. Nós sabemos da admiração, você sabe da admiração que a gente tem pela IP4. Quem sabe se a gente não pode fazer as próximas rodadas aí com a IP4, hein? Vamos pensar junto, né? Vamos pensar junto. Esse mercado junto. Vamos entender para ajudar o nosso mercado. Eu queria ouvir Lívia Carol. Não sei se Lívia Carol está aí disponível. Lívia, que é gerente de comunicação e marketing do Grupo Energisa, é Paraíba, e conhece muito, porque alguém pode até dizer o seguinte, mas a energia, uma companhia de energia, ela tem um monopólio, né, Rafael? Ela não precisa investir tanto, porque ela domina o mercado, mas é exatamente o contrário. O mercado de energia também tem passado por uma transformação gigante, e Lívia Carol tem liderado aí a transformação na comunicação da Energisa, feito um trabalho muito grande para entender essa jornada de relacionamento com o consumidor. Eu acho que o mercado de energia tem um papel ainda maior do que outros anunciantes, né? Porque ele está fazendo gestão de marca o tempo todo, que ele está ali dando a cara a tapa o tempo todo, né? Então tem que estar lá se comunicando com o público o tempo todo. E tem um detalhe, né, Ítalo? As pessoas só lembram de energia 2 vezes, quando chega a conta e quando falta. E quando então, falta. o marketing precisa fazer milagre nisso. Exatamente. Imagine faltar no momento em que todos estão em casa. Pois é. É verdade. Como é que é, Ili? Primeiro, como é que você viu os números aí
E como é que você vê, qual é a sua opinião aí sobre essa jornada? Então, eu gostei bastante. O material que Tito falou foi realmente o material que a gente pediu de mídia para a Energisa, muito diante de toda essa reestruturação que a gente está fazendo dentro do mercado de energia, porque hoje a gente não pode escolher qual é a distribuidora que vai fornecer energia para as nossas casas, mas daqui a 5 anos isso pode mudar. Então, é uma preparação que a gente já vem fazendo, que é uma realidade muito clara em quem compra energia no Mercado Livre, e aí eu estou falando de grandes hospitais, laboratórios, e quem opta pela energia solar. Energia solar é um mercado de venda, é um mercado B2B muito forte, que tem aí um filão gigante para ser trabalhado. Então, daqui a 5 anos, talvez a gente tenha uma lei de portabilidade para você escolher qual é a distribuidora de energia elétrica que você quer ter na sua casa. Então, a gente não pode apenas achar que, pelo fato de sermos um mercado regulado, que as mudanças de consumo não cheguem nele. Pelo contrário, eles vão chegar. E o que pode acontecer é a gente vivenciar no mercado de energia muito que a gente já vivenciou no mercado de plano de saúde. Nós temos uma agência nacional, que é a ANS, que regula a estabilidade de coberturas e a estabilidade financeira dessas operadoras de plano de saúde, mas mercado é mercado, cada uma está batalhando pela sua fatia. Então, é muito dentro dessa perspectiva que a gente já começou a se reestruturar para isso. E eu estava prestando atenção na fala de Carol Pessoa, e eu achei muito interessante quando ela colocou assim, vai ser um desafio para as agências muito grande conectar esse consumidor da forma como ele está tão pulverizado. E aí existe já um caminho, que é o bendito storytelling. O storytelling, é a criação da narrativa da marca com o cliente, que vai fazer com que a gente consiga alcançar e estar perto do cliente onde ele se sente mais confortável. Não é onde ele usa mais, é onde ele se sente mais confortável. Que vai ser o YouTube. Essa geração, minha filha mais velha tem 8 anos, gente. Ela não sabe o que é ligar a televisão. Televisão, para ela, se chama Netflix e o YouTube. Agora que ela tem um tablet, um iPad, ela já esqueceu o Netflix e o YouTube na TV da sala. Ela prefere estar deitada no quarto dela, muito bem relaxada, vendo os vídeos dela, criando conteúdo num abençoado no TikTok, que eu tive que entrar nesse negócio para monitorar o que ela está fazendo. Criando conteúdo o tempo todo nesse TikTok, compartilhando o conteúdo, e ela se sente confortável dessa forma para receber informação. E ela chega para mim e conversa sobre as coisas que estão acontecendo, porque ela recebe informação nesse ambiente que ela se sente confortável. E semana passada eu vi uma palestra, vou deixar até o nome aqui da palestrante, que eu achei maravilhosa, que ela se apresenta como futurista, que é a Béa Carvalho, que ela fala o seguinte, que não existe um novo normal. A partir de amanhã, o novo é o novo. E o que a gente não aprendeu a fazer nesse momento de pandemia que a gente está em casa, a gente escolheu ter ficado no passado. Então, ela deixou uma mensagem muito clara. Ou a gente aprende com o que a gente está vivenciando agora para projetar para frente, ou a gente está no passado. E se estamos no passado, estamos realmente fadados a mais dificuldades, a uma recuperação muito mais lenta, a uma dificuldade de adaptabilidade. Então, tem tudo isso. E a questão da narrativa de marca, da gente encontrar qual é a narrativa da marca e fazer a conexão dela, onde o cliente está mais confortável, ela vai ser uma coisa muito fundamental. Porque eu posso falar de energia na TV, ensinando a mulher, dona de casa, que está sendo dona de casa, líder, mãe, profissional, dando palestra, fazendo curso. Desculpem a trilha sonora aqui. Cuidando de filho. Sendo professora. A TV aberta está ensinando ela como economizar energia. Mas ela pode também, na hora que ela estiver no YouTube, procurando qualquer coisa para acalmar as crianças, ela também ser impactada por uma mensagem de consumo de energia que não tem nada a ver com o que está na TV. Mas a narrativa que está conectando os pontos, ela está muito forte. Então, eu acredito muito nisso.
E essa narrativa não é só narrativa do ponto de vista de branding, porque branding não vende. Mentira! Branding vende e vende um bocado. E quando juntar branding com varejo, com comportamento, o céu é o limite. Eu acho que tem muito caminho ainda para as agências desbravarem esse cenário, juntando esses 3 elementos e conseguirem trazer uma mensagem cada vez mais personalizada e dentro daquela mídia que o cliente ele consegue se sentir mais confortável, né? Porque Lívia, um pouquinho dessa tua fala, a gente tem uma experiência bem legal em um case dentro de casa que é o rebrand da própria usina, né? Então a gente fez uma transformação da marca como um todo e da persona dela também, né? Dando uma nova roupagem ao Natal da usina, criando uma linguagem devida para o público da usina, que é o braço de entretenimento da Energisa. Então, é um trabalho aí não só de adaptabilidade, mas também de trazer experiência para cada tipo de consumidor na tua jornada diária da Energisa, né? Que é se comunicar com os stakeholders, se comunicar com o público da usina, que é o braço de entretenimento, se comunicar com os jornalistas. Então, são várias vertentes diariamente aí que a gente tem que trabalhar a comunicação para trazer essa experiência que o novo normal está mostrando que a gente tem que se adequar, né? Isso mesmo. E só para finalizar, gente, para a gente ter mais oportunidade de dividir aqui as experiências, eu achei muito interessante quando o Rodrigo trouxe lá no começo a questão das emoções. Que cada vez mais a gente, principalmente para quem já tem o hábito de compra na internet, depois eu acho que vale a pena a gente abrir uma discussão sobre isso, certo? Porque eu tenho diversas coisas para partilhar de compras online por motivo de pandemia, né? De como as marcas ainda não estão preparadas para isso. Estão entrando, mas estão entrando sem saber o que estão fazendo, certo? E aí, quando a gente vai buscar, a gente já tem uma ideia do que a gente quer. Você já decidiu praticamente 50% da sua compra. Você quer as referências que façam o que você sente em relação àquele produto, você clicar no botão, avançar e comprar. Então, essa questão da gente envolver a narrativa no sentimento certo, dentro do que aquele produto pede, é muito importante. Isso vai ter um peso muito forte na definição geral de quando o cliente for comprar. Pessoal, eu queria só fazer um parêntese aqui para dizer o seguinte, está pipocando no meu celular mensagem dizendo o seguinte: Rui, esse papo precisa ser mais vezes, porque tem algumas pessoas dizendo aqui que tem ideias, por exemplo, como a gente aprofundar isso no e-commerce, quais são os desafios do e-commerce e tal. Então, já tem gente sugerindo que o nome seja Papo de Quinta, todas as quintas nesse horário aí. Eu quero, quem tiver alguma sugestão, vai colocando aí no chat da gente, né? Ou mandando mensagens no privado aqui, que a gente pode contribuir. Eu tenho um monte de gente que eu queria ouvir. Por exemplo, tem o professor Gustavo Neves, que é da Fundação Dom Cabral, que está aqui nos dando a honra do papo. Tem o professor, o doutor Humberto Ribeiro, lá de Brasília, que entende muito de tecnologia, é meu guru nessa área aí, Humberto Ribeiro. Tem o Bruno Macedo, que é do setor de educação, que já trabalhou na Accenture, que é uma gigante mundial de consultoria, está conosco também. Tem o Felipe, que é convidado do nosso Flávio, lá de Recife, da Laurent, o Felipe. Eu queria... tem o Rafael Bernardino, que é presidente da Associação Comercial, tem Graco. Eu quero ouvir um pouquinho, vou tentar ouvir um pouquinho de cada um deles, mas eu queria só fazer o seguinte: o legado da quarentena para o consumo. Quem puder opinar, vai levantando a mão aí, enquanto a gente passa para essas pessoas. Por exemplo, vocês concordam que, eu anotei aqui para ser objetivo, vocês concordam que nós vamos ter um impacto no mercado imobiliário comercial, com a redução dos espaços corporativos, não precisando mais de grandes escritórios, para, por exemplo, evitar gastos com aluguéis? Quem concorda com isso, levante a mão aí, quem tiver com a câmera logada para... Eu concordo. Vocês concordam? Inclusive, acrescentaria que os próprios projetos agora das casas vão começar a prever espaços específicos para as pessoas trabalharem em casa, né?
Olívia, você acredita que a Energisa, que é uma empresa nacional, que vocês viajam muito, ela vai diminuir os espaços também? Essa é uma tendência? Você percebe isso numa empresa grande como a de vocês? É uma tendência, sim. A gente está fazendo a cada 15 dias uma ação interna chamada Papo Aberto, onde vem um vice-presidente e um presidente de uma distribuidora discutir futuros do grupo com toda a liderança. Já teve dia da gente colocar 600 líderes numa sala de Teams durante 1h15 discutindo sobre isso. Então, assim, as barreiras elas se quebraram muito, a proximidade é muito grande devido a essas ferramentas e a gente até cogita ter locações de profissionais que eles podem estar em casa atendendo o grupo todo. Isso já é uma realidade que está sendo mapeada. Perfeito. Olha aí. Então, dentro da mesma linha, então, o conceito de que construtoras com lançamentos para prédios comerciais precisam rever seus planos, né? Porque não tem mais muito espaço para isso nos próximos meses. É um sentimento que está se cristalizando. Outra coisa, haverá também, na opinião, eu queria ouvir aqui, eu não sei se Gustavo Neves pode falar sobre isso bem, se ele estiver aí com o microfone logado. Ele é da Fundação Dom Cabral e viaja muito. Nós vamos ter um êxodo urbano, por exemplo, o imobiliário residencial vai mudar. Gustavo, por exemplo, que antes precisava viajar para o Brasil inteiro fazendo consultoria, ele pode agora fazer a consultoria dele numa cidade como Bananeiras, aqui na Paraíba, um lugar frio, aconchegante e tal. Porque as pessoas vão buscar mais qualidade de vida. Você concorda que essa é uma tendência muito forte, Gustavo? Rui, obrigado pelo convite. Até peço desculpas ter chegado atrasado, mas tinha até te falado antes, eu saí de um Zoom para entrar em outro. Essa é verdade. Tem sido a nossa vida. Gustavo estava no Zoom da Fundação Dom Cabral, que eu e Rafaela e Humberto, nós estávamos também. Nós saímos um pouquinho antes para começar a nossa live aqui. Os dias têm sido assim, né, professor? Mas vamos lá. Mas essa é uma realidade que hoje eu já tenho vivido, né? Você conhece o nosso trabalho na Fundação Dom Cabral, a gente atua no Brasil todo. Eu brincava que eu dormia mais num quarto de hotel do que na minha cama. E, obviamente, agora em função da pandemia, mas eu estou vindo de uma reunião agora onde a gente estava exatamente discutindo sobre isso, o novo modelo da Fundação Dom Cabral. Quer dizer, em termos de MBA e cursos abertos, a Fundação Dom Cabral ainda está estudando o novo modelo. Mas nesse modelo, o PAEX, que é o que você conhece um pouco dele, onde a gente atua, né, é um misto de consultoria e sala, vamos dizer assim, é a universidade para a pessoa jurídica, né, para as empresas, onde a nossa atuação era 100% do tempo no cliente, e isso uma logística que, né, é aquela história, geralmente a gente sai de casa no domingo à noite e volta na sexta, rodando de cidade em cidade. Isso praticamente acabou. No novo modelo do PAEX hoje, a gente provavelmente vai viajar, vai estar no cliente 10% a 15% do tempo que a gente, né, usava antes, né, tinha antes. Então, isso, eu estar em João Pessoa, em Belo Horizonte ou em Bananeiras, não faz tanta diferença mais no atendimento ao cliente. Muito bem. Nos bastidores, isso se passa a ser, de certa forma, um problema, né, até de competitividade entre a equipe, porque, vamos dizer, você me conhece, você sabe que assim, o fato de eu morar no Nordeste e atuar nas empresas do Nordeste, que a Fundação Dom Cabral, né, tem como cliente, era, de certa forma, um diferencial competitivo. Eu estando aqui, eu reduzo consideravelmente o custo de logística, né, de um colega meu, por exemplo, que está em São Paulo para atender um cliente em Recife. Então, hoje, isso já não vai existir mais. Então, é o novo mundo que a gente está precisando se adequar. Antes, eu não conseguia atender um cliente em Maceió de manhã para atender um cliente em Brasília à tarde.
que hoje eu consigo, numa mesma manhã, atender 2 clientes em pontos diferentes do país. Essa sua afirmativa, para mim, é mais do que certo. Eu acho que vai começar a haver um êxodo urbano, porque vai ser, para muita gente, muito indiferente. Quer dizer, a pessoa ela não vai precisar necessariamente estar próximo de um centro urbano o tempo todo. Então, se ela tem condições, se ela tem, por exemplo, assim, um sítio ou uma casa no interior e um apartamento, né, e mora num centro urbano, ela vai poder conciliar isso melhor. Eu conversando com um cliente que eu atendo, ele tem uma grande estrutura em São Paulo, né? Ele tem 2 andares num prédio de luxo em São Paulo. Quer dizer, ele está reduzindo agora, ele pegou uma equipe inicial de 60 colaboradores que trabalhavam full-time nesse prédio, e agora essa turma trabalha 4 dias em casa e 1 dia no escritório. Nesse novo modelo que ele implantou agora no início de junho, ele já entregou 1 andar. Quer dizer, ele reduziu um custo operacional de mais de R$100 mil. Então, não volta mais. Isso aí, indiferente de como é que será o novo normal, como é que será o pós-Covid, essa é uma realidade que não volta para trás mais. Entendeu? Então, é isso que a gente está vivendo. Um dia eu vi uma palestra do Rafael Menin, presidente da MRV, filho do Rubem. A MRV está com 80% dos colaboradores administrativos em home office. E já é uma determinação que eles vão ficar assim até dezembro, até 31 de dezembro, como experiência. E se der certo, e eles já estão vendo que isso vai dar certo, isso será uma normose dentro da atividade deles. Pois é. Ok, professor Gustavo, eu lhe agradeço. Eu vou combinar o seguinte, nós já estamos com 1 hora de papo. Então, nós vamos até 8h30, no caso, vamos ter mais 10 minutos apenas em respeito ao tempo de vocês, tá? Tem muitas perguntas aqui, por exemplo, o Paulo Guzmão está sugerindo que seja toda quinta, com o nome quinta.com, esse nosso bate-papo. E ele faz uma provocação, dizendo que existem 2.000 lâminas à venda em João Pessoa de imóveis para o mercado comercial. Quer dizer, isso é um baita desafio para a gente discutir nas próximas horas. Eu queria ouvir Graco, que é do Sindicato de Hotéis e Bares e Restaurantes, sobre uma outra tendência aqui, que é turismo de negócios. Isso que Lívia acabou de dizer é verdade. As empresas gastavam fortunas com passagens aéreas, hospedagem e alimentação e diárias para uma simples reunião, que foi confirmada agora pelo professor Gustavo Neves, da Fundação Dom Cabral. Metade dessas despesas, Graco, deve ser reduzida, pois as reuniões serão feitas agora sem sair de casa. O que a indústria hoteleira, na sua opinião, vai fazer? Totalmente no escuro, não, Nil. Liga a luz do banheiro. Vocês estão me ouvindo? Carol, estou lhe ouvindo. Tá. Gente, eu vou pedir licença a vocês que eu preciso entrar em sala de aula agora, tá? Então, okay. Boa noite para vocês e boa discussão. Boa troca de conhecimentos, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Carol. Um abração. Obrigada, Carol. Tchau. Você ajudou muito. Um abração. Um abração. Vamos para as próximas. Vamos. Tchau. Graco, vamos lá. Estava faltando finalizar a pergunta, estava falando do turismo de negócios. Minha pergunta é a seguinte. Há uma tendência, Lívia Carol já disse que a Energisa tem feito reuniões com seus vice-presidentes permanentemente, há uma tendência de redução de viagens, de concentração de reuniões via esses aplicativos aí, esse aqui é um deles e tal. O professor Gustavo Neves já disse também que a tendência, ele só vai viajar 15% do que ele viajava antes. Isso gera um impacto enorme no seu setor, setor de hotéis, por exemplo, e também na gastronomia, né? Como aí alguém até me perguntou aqui, o setor de hotéis vai acabar? Claro, isso é igual à televisão. Todo mundo dizia que a televisão ia se acabar, pelo contrário, a televisão a gente viu a pesquisa aí crescendo. Se acaba para alguns, mas se reinventa para outros. Naturalmente, os hotéis vão ter que se reinventar. Talvez o turismo de negócio seja adequado aí para mais um turismo, um outro tipo de experiência. É isso, Graco?
Com certeza, eu vou até, Rui, eu vou me alongar um pouco, vou falar um pouco também sobre a questão, separar um pouco a alimentação fora do lar e a parte de hospedagem. Na parte de hospedagem, tratando exclusivamente de turismo de negócios, sem sombra de dúvidas, é um segmento que vai perder uma parcela daqueles que viajavam com muita frequência, certo? E acredito que esses que se propõem a realizar, a prestar um serviço para o turismo de negócios, ele vai precisar se reinventar dentro do seu equipamento, oferecendo uma infraestrutura para quem está a trabalho, que hoje a gente sabe que alguns meios de hospedagem são deficitários, porque se vinha para um determinado ponto, para dali ir trabalhar em um determinado escritório. Mas nós vamos começar a ver que os próprios meios de hospedagem, eles podem passar a ser, durante a viagem, o seu próprio home office. Ele vai precisar vir a João Pessoa para visitar a Energisa, mas de dentro do próprio hotel, ele vai usar desta ferramenta para poder fazer reuniões com outros destinos. Né? Eu acho que é um segmento que está sofrendo muito e vai sofrer ainda mais, porque vai ser um segmento que vai demorar muito para se recuperar. Por outro lado, vai crescer o turismo convencional, o turismo de lazer, aonde a população ela está reclusa e está eufórica para sair às ruas. Puxando um pouco para o segmento de alimentação fora do lar, eu tenho um receio que, como foi dito aqui há pouco, que cresceu o consumo por eletrodoméstico, eletroeletrônico. Muita gente descobriu a experiência de cozinhar em casa, de receber em casa, de reunir a família em casa, de brincar, a filha faz o bolo que aprendeu com fulana de tal, Rui vai fazer a massa que gosta, o filho vai fazer um drink. Então, isso é uma experiência que a população descobriu. E aí eu acho que o legado que a pandemia traz é, primeiro, uma atualização tecnológica da população como forma geral. Acho que o Graco caiu, hein? Acho que o Graco caiu. Mas é interessante, eu ia até comentar que na própria pesquisa da Point Logic da Nielsen, ela fala, então não é nem mais acho, ela fala que boa parte das pessoas vão deixar de frequentar restaurantes exatamente porque passaram a cozinhar mais em casa, aprenderam a ficar em casa e cozinhar melhor, e aí vão exatamente querer continuar com essa experiência. Pois é, interessante. Eu queria ouvir o pessoal da educação aí. Flávio, enquanto o Graco volta. Flávio, queria ouvir Bruno, queria ouvir Felipe, ver se eles estão ainda na sala. Opa, Rui. Bruno falando, estou por aqui. Bruno, setor de educação. Eu fiz umas anotações aqui durante a apresentação de Rodrigo, vou tentar resgatar aqui para ver se eu trago. O setor de educação. Eu vi, por exemplo, aqui no Colégio Motiva de João Pessoa, a informação que eu recebi é o seguinte, é que eles aumentaram muito, eles aumentaram muito a estrutura rapidamente de educação, de educação à distância, de EAD. As faculdades que nós atendemos por aí afora, muitas delas já tinham isso, porque o EAD já era uma tendência. Você acha que o físico presencial vai ficar de forma permanente e tal? O que é que você tem acompanhado por aí? Eu acho que uma boa observação que você fez aí é que já era uma tendência, né? Então, eu acho que essa pandemia ela veio só evidenciar ou escancarar de uma vez por todas que o ensino à distância ele veio para ficar. Só que ele não veio para ficar excluindo a presencialidade, né? Ou seja, eu acho que o modelo híbrido é quem vai se consolidar
de uma vez por todas. Porque, assim como... Mas, assim, em que níveis? 50-50, 60-40? Porque o que o professor Gustavo Dom Cabral trouxe agora é interessante. Ele só vou viajar 15%. Ou seja, Graco voltou, Graco. Eu vou retornar com você. Eu puxei um pouquinho para a educação aqui enquanto você volta. Muito bem. Quanto é que você acha que vai ser de presencial e de online? Tá, então, acho que é importante mencionar que tem uma parte regulatória. Então, as instituições que hoje elas operam no modelo presencial, elas têm a limitação legal de irem até 40% de sua carga horária para a distância, né? Isso foi regulamentado em novembro, foi até antes da pandemia, e alguns grandes grupos, eles já estavam levando o seu modelo presencial até esse limite legal de 40%. Mas nada impede, por exemplo, que elas migrem para o modelo à distância mesmo. E nesse modelo à distância, que muitas já vinham também migrando cursos inteiros ou até áreas de conhecimento inteiro para o modelo 100% à distância, nada impede de que as instituições tornem apenas os encontros presenciais para avaliações, para práticas. Uma coisa que limitava bastante era a questão das práticas laboratoriais, principalmente nas áreas de engenharia e saúde, né? Que demandavam bastante práticas e, inclusive, havia todo um movimento por parte de sindicatos e entidades de classe por limitar o uso de tecnologia na educação, sempre buscando e prezando pelo modelo prático presencial para se tornar um profissional como um enfermeiro, né, ou um nutricionista, enfim, toda essa área de saúde prezava por isso. Isso sofreu bastante uma retração a partir do momento que o MEC começou a chancelar cursos à distância. Então, a gente vai ver aí, pós-pandemia, aliás, agora, durante mesmo a pandemia, que esse preconceito teve obrigatoriamente que cair por terra, e nós vamos ver aí, por exemplo, ontem eu assisti uma palestra de um startup, simulações avançadas de saúde e engenharia feitas através de simuladores por internet. Então, nós vamos ver aí uma onda pós-Covid de até cursos essencialmente presenciais e tradicionalmente presenciais sendo feitos, sim, à distância. Por um movimento que já vinha acontecendo, regulatório, e 2, as pessoas tiveram que abdicar desse preconceito pelo modelo à distância porque foram, entre aspas, né, obrigadas a aceitá-lo durante esse período. Perfeito. Eu vou voltar com o Graco e aí eu escuto Flávio Bezerra, que é nosso head de educação, no final. Eu vou já caminhando depois de Graco para os instantes finais, por conta do tempo mesmo, e em respeito à agenda de vocês. Vamos lá, Graco. Rui, peço desculpa, meu computador descarregou aqui. Sem problema. Não foi culpa da Energisa, viu? Tá tudo certo aqui em casa, é irresponsabilidade minha. Mas eu parei na parte da experiência do consumo dentro de casa, e me preocupa hoje, Rui, essa questão que a população ela descobriu as suas habilidades, descobriu o prazer de receber em casa, descobriu as facilidades de envolver a família em torno de um momento, e mesmo sabendo que a ida a um restaurante, principalmente no Brasil, ela é tida como um evento, certo? Então, ela transcende a alimentação pura e simplesmente. É uma experiência muito mais complexa, você sai de casa, sai do ambiente, mas existem pessoas que não sabiam das suas habilidades e que a descobriram. Então, vai haver também uma migração do perfil de consumo, certo? Então, nós vamos diminuir um pouco o nosso horizonte. É bem claro que existe uma demanda reprimida. A curto prazo, quando for possível sair, quando passar esse momento de pânico, o povo vai ter o desejo de sair de casa. Mas quando isso regularizar, que normalizar,
nós temos essa grande preocupação do bolo ser menor para ser repartido entre os restaurantes. Então, acho que vai haver aí, por parte do perfil de consumo, uma mudança gigantesca, certo? E acho que fica o legado para a população, a prega no tempo, como eu costumo dizer. A tecnologia avançou para a sociedade, de certa forma, que é irreversível. Nós tínhamos pessoas, empresas que não estavam adequadas à comercialização por aplicativos, que ingressaram, bem como sociedades que não estavam acostumadas a comprar por aplicativo, que ainda era do telefone, que, para você ter ideia, na minha empresa, eu não aceito pedido por telefone. Você pode dizer, é a mesma coisa eu disser que eu não recebo lá pagamento em dinheiro, eu só recebo pagamento online. Porque a segurança que me traz é muito maior, não tem o risco de dizer, eu pedi tal prato, fora isso eu tenho uma demanda muito grande. Então, são evoluções que a pandemia trouxe e que ficará marcado para o resto da vida, certo? Mas, para não me alongar, só parabenizar aí a todos do grupo, dizer que foi magnífico. Parabéns. Obrigado a você, Graco. Obrigado de coração. Sua contribuição foi muito boa. Fazer um registro aqui. Gustavo da Dom Cabral me manda aqui um recadinho no grupo, no chat, dizendo, importante salientar que no caso da Fundação Dom Cabral, ela ainda não se posicionou em relação aos cursos abertos, MBA, especializações e mestrado. Já deliberamos para o produto PAEX, que é um programa que eles têm legal, chamado Parceiros para a Excelência, que é modo de uma consultoria com foco nos conceitos acadêmicos. O PAEX, sim, mudou para esta proporção 85 remota e 15 presencial. Os outros cursos não, até porque, como o Bruno bem disse, tem a questão legal. Eu queria ouvir, para fechar a educação, Flávio Bezerra, que é o nosso head de educação, e depois ouvir Bruno, Rafaela, um pouquinho aí, sobre uma tendênciazinha bem rapidinho para a área de saúde, porque a gente atende clientes na Vertical Saúde e esse negócio está pegando fogo. E eu ainda tenho um spoiler para meu querido Rafael Bernardino, que representa a Associação Comercial, porque comércio de rua, minha gente, esse precisa de muito apoio para se reinventar, né? Vai lá, meu caro Flávio. Queria lhe ouvir. Ok, Rui. Na realidade, só corroborando um pouco o que o Bruno até falou, eu acho que tem um movimento aí que as empresas de educação também vão ter que fazer, né? Essa questão desse preconceito com EAD. É interessante que o Felipe está aí conosco também. O Felipe foi um dos precursores de EAD da Laureate no Nordeste, praticamente, né? Ali em Natal, com a marca UNP, espalhando toda a marca EAD ali por Caicó, Currais Novos, Mossoró, aquela região toda. Naquela época, né, se vendia EAD com um bocado de PDF mandando um link para os alunos baixar e ler e fazer prova, né? Esse era o EAD, tá certo? E eu lembro, eu recém-chegado de uma indústria de tecnologia, onde a empresa que eu trabalhava tinha produtos há 3 anos à frente do que o consumidor poderia usar e estava ali preparando quando o consumidor estivesse pronto para poder lançar. Eu me caí numa indústria onde tinha um cliente querendo coisas bem mais inovadoras e ainda a indústria vendendo coisas antigas, né? Então é uma questão de adaptação, né? Até pouco tempo tínhamos pouquíssimos players dentro de educação com esses modelos que o Bruno está falando aí de laboratórios virtuais e uma série de coisas, né? Por exemplo, marcas como Unicesumar, por exemplo, uma marca super estranha esse nome, né? Eles têm modelos fantásticos de curso de engenharia, de outros cursos mais, mas a grande maioria dos EADs não evoluíram e esse preconceito ficou, né? E ali muito em cima, muito pressionado por incentivos fortíssimos do FIES, né? Então, as grandes empresas de educação foram para cima das coisas que eram mais fáceis, né? Vender curso presencial, com EAD, governo pagando, né? No momento que o bolso agora, né, o aluno tem que tirar do próprio bolso mesmo, né? Ele começa a fazer as escolhas, agora que vai se separar aí o joio do trigo, né? Quem de fato está vendendo, né, usa o EAD como oportunismo ou de fato usa o EAD, né, embutindo ali, embarcando tecnologia dentro e fazendo a experiência do aluno, né, do cliente, de uma maneira bem mais fantástica, né? Muito bem. Eu queria ouvir você, Bruno, sobre tendências de saúde aí. Só um spoiler, porque não dá para hoje, né?
mas tem muito. A telemedicina já pegou e vai transformar, junto com ela, os consultórios médicos, os hospitais, tudo, né, Bruno? Pois é, Rui. Primeiramente, boa noite a todos. Conversa maravilhosa, uma oportunidade muito bacana. E vamos sim, né, Rui, levar isso aí para toda quinta-feira. Vou até aproveitar o gancho da revolução que houve na área de educação nos últimos 25 anos. Naturalmente, os colegas podem corrigir, mas a gente sabe que de lá para cá o mercado ficou extremamente arrojado, né? Na verdade, agressivo até. Então, uma coisa que não existia cada vez mais faz parte, é a gestão comercial, são os planos comerciais dentro do segmento da educação. Hoje já é uma realidade, já é uma briga muito pesada e acirrada, já fiz parte um pouco desse mundo. E agora, sem sombra de dúvidas, isso está indo também para o segmento de saúde, né, onde os hospitais, as grandes clínicas, já tinha essa tendência também, mas escancarou, assim, aproveitando a fala também aqui de outra oportunidade, a pandemia escancarou esse cenário, de maneira geral, em todos os segmentos. O Rui usa muito uma expressão que é muito legal e tem muito sentido, é a uberização, né, dos segmentos. Então, o que é a uberização? É o impacto, né, em um segmento de alguém, de algum setor, de alguma empresa, algum grupo que descobriu um novo modelo e que, a partir daí, impacta de maneira geral em todo o segmento. Então, hoje, falando de telemedicina, para poder já ser mais objetivo, telemedicina mal começou e ela já virou commodity. Agora, a questão é toda a experiência do cliente / paciente na plataforma digital, no teleatendimento, no prontuário eletrônico, que é aceito em todas as farmácias, onde o médico faz o atendimento, mas o teleatendimento não é só voltado para cuidar do paciente, mas também para o relacionamento e para o resultado final. Ou seja, um exemplo, você tem uma clínica de estética e cirurgia plástica e você você já o seu programa de gestão, a ferramenta digital que tem nessa clínica, ela está fazendo gestão não só do paciente, mas ela sabe que tem aquele paciente, uma mulher de 50 anos, que de repente ela usa o botox facial, e automaticamente essa plataforma, que vamos dizer, um CRM específico do segmento de saúde, ele vai estar lá já munindo de informações a equipe administrativa para saber, olha, essa paciente, se foi facial, a reposição é daqui a 6 meses. Logo, daqui a 5 meses, ela recebe um SMS, ela recebe um e-mail, né? Então já sinaliza para a equipe comercial já fazer uma ligação, perguntar quando é que, sei lá, qual é o melhor dia para poder marcar. Então, mais do que nunca, é relacionamento. Hoje participamos, né, Rui, na reunião, né, logo cedo com um cliente nosso, que é um grande grupo de saúde, e a gente fazendo exatamente essa unificação do marketing, do comercial e do financeiro, pensando em resultados. Claro, essência, cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas, sempre vai ser o básico, mas a questão sempre vai ser o primordial, vai ser a essência. Mas a questão é, como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou me relacionar com esse público? Né, de uma forma responsável e respeitando a área que é saúde. Perfeito. Eu vou fechar agradecendo a vocês todos e dando a palavra final para o meu querido Rafael Bernardino, que é presidente da Associação Comercial, para saber dele o que ele achou disso, se fez sentido. Rafael, eu acho que o comércio de rua vai precisar de ajuda e a gente vai estar aqui para ajudar na medida do possível vocês aí a entender o porquê de tanta transformação em tão pouco tempo. É isso aí, Rui. Muito prazer poder ouvir toda essa conversa muito boa, instrutiva. Parabéns pela iniciativa e toda quinta-feira aí arrumar uma marca bonitinha aí vai ficar legal. O comércio de rua, como o comércio de shopping, como todos esses negócios, está precisando de ser repensado e os shopping centers, da mesma maneira que você colocou muito bem a questão dos espaços empresariais, os shoppings estão sendo questionados já há algum tempo. Os shoppings já estão virando centro de logística e distribuição. Você compra pela internet, vai pegar no shopping, coisa que vale, porque a logística continua sendo algo complexo, né? E o comércio de rua, ele naturalmente vai precisar de superar alguns desafios. O primeiro deles, que é muito comum, principalmente os comércios nessa área de centro, questão do estacionamento, é um problema sério, e depois tem que vender pela internet, e tem que entregar, e tem que ser flexível, tem que ser competente.
O que nós temos que pensar é o seguinte: o Graco fez uma observação aí, tentando, na minha opinião, traçar um cenário muito, digamos assim, pessimista para a área de restaurante, por exemplo, mas a gente tem que lembrar que o ser humano é, antes de tudo, um ser social. Então, Rui, você me convida na sua casa para tomar um vinho, eu vou, mas na segunda vez você vai me levar para um restaurante, vai me convidar para a gente se encontrar num restaurante. A gente até porque tem todo um lado do lado social mesmo, da visita. Me lembro, e você se lembra também, que há algum tempo dizia que o cinema ia se acabar, que o livro impresso ia acabar, tinha todas essas projeções, mas o ser humano continua, pelo menos de certa idade para cá. Eu não sei a filha de 8 anos da Lívia, lá da Energisa, como é que ela vai ser quando tiver 20. Mas ainda se gosta, os jovens ainda preferem o livro escrito do que ler na tela, etc. Então, a época de desafio, e esse desafio precisa efetivamente de ser enfrentado com inteligência. Parabéns a vocês, parabéns à equipe toda, gente muito competente, e foi bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, que é presidente da Associação Comercial de João Pessoa, da Paraíba. Lívia não, Rafaela, queria fechar com você. Primeiro, agradecer a você que ficou com a missão de organizar esse nosso papo em 24 horas, e a Amanda, né? A Tito, que tinha feito essa pesquisa e a gente tinha ficado de divulgar e não conseguia conciliar as agendas, e pesquisa bacana, a gente vai cada vez mais se aprofundar. Rui, agradecer a turma da KIC, né? A Andy e companhia, quem mais? Rui, deixa eu dar um spoiler, já que está todo mundo dando spoiler. Eu já estou preparando o segundo estudo. Ah, que maravilha. Perfeito. Finalizando o segundo estudo. A gente já pode preparar para apresentar Você aqui. vê como esses negócios repercutem. Alguém fez uma foto aqui de uma tela, mandou para alguém, e alguém já estava num grupo distribuindo aqui. Você vê como o WhatsApp é dinâmico. Rafaela, queria lhe ouvir, obviamente, sobre tudo isso. Você que é a nossa head de business, você que tem que assimilar as tendências aí e executá-las. E a gente agradece, além de Amanda, a Tito, a quem mais, hein, Rafaela? Trabalhou Amanda, aí para fazer. Tito, A Rodrigo, naturalmente. A Rodrigo, a todo o nosso time aí que se disponibilizou a ajudar aí, os diretores de arte. Você deu mais trabalho, além de Amanda, para quem? Amanda, com certeza. Foi, 24 né? horas Amanda. no ouvido. Amanda, obrigada, Amanda. Super parceira e competentíssima. Ô, Rafa, faltou muita coisa, né? Porque, veja, a pesquisa, como são muitas pesquisas, quer dizer, dava para a gente ficar um tempão. Eu acho que a gente deve compilar algumas coisas. Setor de automóveis, a gente pode falar um pouco mais. Eu acho que setor de automóveis, setor de shopping, eu acho que dá para a gente ter um exclusivo até sobre shopping, um panorama bem diferente que todo o Brasil está vivendo, né? A relação do consumidor brasileiro com o shopping é muito próxima, são 577 shoppings no Brasil, e para se ter uma ideia, em 50 dias eles deixaram de faturar 25 bilhões. Então, bilhões, com B de bola, B de bola, em 50 dias. Então, assim, são 577 shoppings pela Abrace, nesse momento só tem 60 funcionando, e a relação de shopping center com o consumidor vai muito além da empregabilidade das pessoas, mas da relação de experiência de consumo, de um espaço de conveniência, de segurança. E é um momento aí que a gente tem que repensar o todo, né? O shopping, ele atende, tem faculdade dentro de shopping, tem setor de saúde dentro de shopping, né? E acho que vale como tendência aí para a gente falar nos próximos episódios as mudanças na experiência de consumo como um todo. Pois é, o Rafa, só para fechar aqui. Agora, nos próximos papos, nós temos muitas ideias. Por exemplo, nós temos uma vertical aí voltada para o mercado imobiliário que tem... Por exemplo, nós achamos, viu, Rafael, que é possível vender muito apartamento daqui para frente. Sabe por quê? Porque a Selic caiu para 2,25. As pessoas vão sair, vão tirar o seu dinheiro do banco, porque não faz sentido. Vão para a Bolsa de Valores, né, porque a Bolsa vai pipocar, pode ter certeza, é uma tendência. E vai ficar mais barato você financiar no mercado imobiliário
o seu apartamento, porque vai ter mais dinheiro barato, do que você pagar aluguel. Então, é possível ajustar aí a vida dessas construtoras, da turma do mercado imobiliário. Então, agora, para isso, é preciso entender essa jornada do consumidor. Tá? Então, são desafios que a gente vai discutir. E tem gente me cobrando isso aqui. Por exemplo, o Vladimir da Laranja Mecânica, que está aqui acompanhando a gente, ele me deu uma série de insights aqui. Ele está, desde 2007, dizendo que online. E está vendendo para Dedéu, a Laranja Mecânica, que faz consertos de automóveis sem você sair de casa. Pega o seu carro e devolve. Olha que genial. Quer dizer, a gente pode ir nesses papos das quintas-feiras aí, dividindo as ideias, trazendo as ideias de pessoas que estão revolucionando, né, minha gente? Fazendo a diferença. Pessoal, e agradecer a todo a mundo, né, Rui? Agradecer a todo mundo aí que está com a gente até agora. Teremos próximas. E a todo mundo aí do Sim Group também, né, que nos ajudou para o fazer Wallace, que está em Recife, né? Malu, quem mais aqui? Meu querido Alexandre Moraes Mineiro, que saudade dele, hein, rapaz? Eu vi que ele estava aqui, fiquei bem feliz. Obrigado ao Álvaro, Alexandre Souza, enfim, a Germana, a Dani Nogueira, a Bruno Macedo, enfim, a vocês todos Paulo. aí, o professor Gustavo Neves, Humberto Ribeiro, Franco. O Franco, ele estava aqui, ele é um empresário que tem... Olha, ele montou, Rafael, uma ideia genial. Sabe o que é? Contabilidade online para MEI. Ou seja, todo mundo é MEI hoje. Então, não sabe pagar imposto do MEI, não sabe se atualizar. O cara montou uma solução genial. Quer dizer, então, nessas quintas, a gente vai também trazendo essas pessoas para esses papos. Agora, quinta não tem, que é São João, tá, gente? Isso. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigada, minha gente. Tchau, tchau.